Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para a gente fazer muita homenagem ao povo cigano, para a gente lembrar de Santa Sara Kali. Esta é uma semana onde o Mundial e você vai se dedicar a fazer uma semana em homenagem ao povo cigano. Para isso, hoje no primeiro programa, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial. Estamos ao vivo na Avenida Paulista, Lady Agatha. Olá, Samira! Boa tarde! Olá a todos, boa tarde. Que honra estar aqui com você. Que prazer em te receber, viu? Gente, ela já é uma comunicadora, né? Meu lado B. Meu lado B, porque a Agatha, ela é jornalista, ela é pós-graduada em dança-terapia, professora de dança cigana, cultura cigana e ampla pesquisadora, tanto da cultura como da dança cigana. É uma acadêmica. Que minha paixão é minha vida, essa cultura. É uma acadêmica. Vamos conhecer um pouco de Agatha e vamos falar do povo cigano, né? Porque acho que tem bastante coisa para contar. Tem bastante. Eu acho que nós vamos precisar de pelo menos uns 3 programas. Hein? Depois tu volta, então. Então, depois você volta, você acerta aí com a rádio, pega o horário, não vem ocupar o meu, não. Sempre muito bem-vinda, Lady Agatha, aqui na Vibe Mundial. Você pode nos acompanhar, gente, 95,7 FM, 660 AM. Quem tem rádios mais modernos, estamos também em 83,1 FM. Eu já testei, funciona legal. E pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Lá você tem link para as redes sociais, para o aplicativo, não são mais de um, né? Para o aplicativo, e você pode nos ver agora aqui no estúdio da Vibe Mundial, clicando no YouTube. Só clicar, assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e participa aqui com a gente. É só chegar. É só chegar. E aí, final de semana movimentado pelo jeito, bastante, com os eventos Samira. Ciganos, né? Que você participa sempre. Participo e assim, agora esse mês, principalmente de maio, na verdade já desde abril, que a gente vem com um trabalho muito forte sobre a questão da cultura cigana. Eu estava com uma exposição em Jundiaí na biblioteca, o mês de abril todinho. Olha isso. Falando sobre as danças ciganas pelo mundo. E agora, mês de maio, um evento atrás do outro. E vamos indo esse final de semana, foi bastante. Foram 3 eventos. Foi o Galpão Criativo, em Jundiaí. Um trabalho muito legal com a economia criativa da cidade. Fiz um evento particular numa casa espiritual também, os 7 Raios, um evento maravilhoso. E ontem eu estava em São José dos Campos, no Mercado Místico. É isso aí, é muita coisa para fazer. Eu quero entender, Lady Agatha, dentro dessas pesquisas, né? O teu interesse pela cultura cigana, pela dança, né? Que você é uma professora de dança. Da onde vem essa veia? Tudo começou, eu falo como um grande acaso, né? Um grande acaso. Eu sou uma apaixonada, na verdade, por palco, pelas artes cênicas de modo geral, né? Tudo começou na minha vida através do teatro, depois da música e acabei caindo na dança. Mas a dança cigana em si veio para minha vida em 2011. Foi onde eu comecei a pesquisar, comecei a me dedicar com as danças ciganas. Mas eu não tenho origem cigana, eu não sou cigana, sou apenas bailarina, professora de dança cigana, pesquisadora, mas não tenho origem cigana. Mas como é importante isso, né? Porque com tantos ciganos que nós temos, é importante que tenha alguém com um olhar de fora para poder entender como que funciona a vida do cigano. Sim, e historicamente, né? E toda essa parte histórica, o que foi registrado, na verdade, que a gente tem, foi pelas mãos de não ciganos. Pois né? é. Então, eu acho muito importante hoje, nós temos diversos ciganos acadêmicos. Inclusive, tem um grupo maravilhoso que chama Ciganagens. Quem quiser, acesse o Instagram deles. São pesquisadores acadêmicos, são ciganos e trabalham com uma pesquisa muito interessante sobre a sua própria etnia. Então, eu venho com um olhar de fora, embora extremamente apaixonada por essa cultura, mas eu tento sempre olhar realmente de fora, porque eu não sou cigana. Né? Então, esse olhar da pesquisa, a minha pesquisa em específico, ela vem trabalhando os povos ciganos na mídia. Eu faço, para quem não sabe, eu sou mestranda em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e a minha linha de pesquisa chama Dimensões Políticas da Comunicação. Então, o meu estudo ele vai ser acerca dos povos ciganos no Brasil, mas em específico na mídia.
para trazer essa coisa do estereótipo, o que foi falado pela mídia e o que é a realidade. Pois é, nós temos a mídia que é a vibe mundial, que abre, né, o coração para os ciganos, para a etnia, para a cultura, e nós temos o restante da mídia. Sim. Né? O que é falado, é importante a gente conhecer tudo isso, né? Quando a gente fala do cigano historicamente, né? A gente olha agora para o nosso universo. Quando que foi a lei que aprovou o Dia Nacional dos Povos Ciganos? Você lembra? A lei 10.841/2006. Foi em 2006. 2006. Ou seja, é recente. Né, que recente. É o dia 24 de maio, quarta-feira agora, dia que comemoramos o dia de Santa Sara Kali, que é a padroeira, né, do povo cigano, e é também o Dia Nacional do Povo Cigano. Você acredita que você faz dança cigana, então uma cigana chega aí quando você está dançando, você querendo ou não. Agora me diz, você acredita que depois desta promulgação de lei, da gente ter um olhar mais atento a uma etnia mesmo, né? Porque tem a sua cultura, tem a sua tradição, tem a sua história. Mudou alguma coisa? Olha, Samira, eu acho que a gente ainda está engatinhando. Embora muitos avanços foram feitos em questões de políticas públicas com relação aos povos ciganos no Brasil, mas se a gente pensa numa etnia que chegou aqui em 1574, Uau! Quando se tem o primeiro registro, que é o primeiro registro de degredo do Reino de Portugal para o Brasil. Então, se a gente fala em 1574 e até 2006, é muito tempo. Mas eu acho que existem, sim, boas políticas públicas, mas, de fato, precisa melhorar. Porque é um povo que ele precisa ser olhado, ele precisa ser visto. Os povos ciganos, eles estão dentro dos povos tradicionais no Brasil, que tem um outro decreto que agora eu não me lembro, mas eu acho que é de 2007, se não me engano. Só que ainda falta. O que é esse de povos tradicionais? São povos que compõem a etnia do Brasil. E esse decreto, ele vai verdade, incluir os povos ciganos como povos tradicionais. Tá. Que é da tradição do nosso país. É como se fossem também povos, ao lado de povos indígenas? É diferente porque no caso dos povos indígenas são povos originários. Porque a terra, o Brasil, ele é indígena. Tá. Então essa é a terra do nosso Brasil, ela vai ser indígena. E os povos ciganos, eles chegam para ajudar na construção do país, é claro, e chegam aqui em 1574. Depois a gente tem outras leis de degredo, por volta do século XVII, se não me falha a memória, o século XVI, agora não estou bem certa, quando fazem o degredo dos ciganos para o estado do Maranhão, é 1600 e alguma coisa, depois em 1718, se não me falha a memória, eles são degradados para o estado da Bahia. Então, quando os ciganos chegam aqui, e isso é uma coisa muito interessante, essa coisa do cigano ser nômade, né? Não é porque ele quer, hoje eu acordei e vou mudar. Não, ele vai mudar o seu lugar porque ele precisa. E assim foi que eles chegaram no Brasil. Degredados, ou seja, eles foram expulsos das terras de Portugal e aqui chegaram. Tem historicamente já detalhado qual é o local originário do povo cigano? Sim. Há uma pesquisa que foi feita no século XIX, que foi uma pesquisa linguística e aproximou a língua romani ao sânscrito, que se aproxima, na verdade, a um dialeto que chama hindi, de uma região específica do noroeste da Índia. Depois foi feito estudos genéticos e aí partiu dessa ideia que, de fato, os ciganos saíram do noroeste da Índia, mais especificamente de uma região chamada Rajastão. Isso acontece por volta do século IX, século X, mas também pode ter sido antes. Um sultão persa invade, isso é um dos primeiros registros que se tem, um sultão persa chamado Mahmud de Ghazni, ele invade o noroeste da Índia, lá se tinha um povo e ele expulsa essas pessoas. Algumas dessas pessoas ele acaba capturando e vendendo também como escravos. E assim começa a diáspora dos povos ciganos. Lembrando que a palavra diáspora, ela significa dispersão forçada. Mais uma vez, não porque eles queriam. Gente, eu nunca imaginei que fosse da Índia. Da Índia. E da onde vem essa veia espanhola?
Então, tudo começa na Espanha, em 1492. Gente, ela sabe detalhes. É minha paixão, Samira. Eu falo que a dança é minha vida, de fato. Eu não sou nada sem a dança, mas quando eu vou mergulhar na história dos povos ciganos, é onde o meu coração se enche, assim, porque eu sou apaixonada pela historiografia desse povo. E na Espanha, o que vai acontecer? Eles vão chegar por volta ali de 1492. Época essa que está acontecendo uma coisa muito interessante, é o descobrimento da América. Então é aquele auge das embarcações. Tá tudo ali. Cristóvão Colombo tá chegando, né? Chegando, né, gente? Chegando. Vocês estão entendendo, né? Chegando, descobrindo, né? As Américas e tá tendo aquela época das navegações e a Reconquista Cristã. Por que a Reconquista Cristã? Porque a Espanha, ela ficou sob domínio mouro durante 7 séculos. São 700 anos de uma cultura. Então, quando morre o profeta Maomé, os mouros, né, os muçulmanos, eles saem das regiões em 711 e, na verdade, eles chegam na Espanha, atravessam ali o Estreito de Gibraltar, chega ali na Espanha e fazem o seu domínio. Então, eles ficaram de 711 a 1492. E, nessa mesma época, quando eles são expulsos, os ciganos estão chegando. Então, eu falo que, assim, as culturas, elas se encontram ali. Elas se encontram nas cuevas, ao redor ali de Granada, que é a última cidade em domínio mouro. Então, quando o rei Fernando fala, então, gente, é o seguinte, agora voltei, né? O cristianismo volta ali, ele expulsa os mouros. E os ciganos estão chegando. Então, as culturas, elas se entrelaçam. Que incrível. E aí nasce o flamenco. Aí nasce o flamenco. Aí nasce o flamenco. Porque até se a gente parar para pensar, a dança árabe tradicional, né? E a dança flamenca tem muito a ver uma com a outra. Quando a gente para pensar nos movimentos de braços. Então, você acha que não? É diferente, porque assim... quando eu olho para o flamenco, eu vejo muito de danças típicas árabes. Eu falo que assim, tem coisas que vão se conversando entre si de movimentações. Mas o que eu acho que todas essas danças, pensando na dança do ventre em si, como ela começa, né, esse produto, que era um produto das gauazes. Nem é dança do ventre que eu tô falando, hein? Então, agora eu tô falando da gauase, da dança gauase, que é onde começa a dança do ventre. Então, quando você tem ali aquela dança que acontece na rua para ganhar dinheiro, o flamenco ele também vai nascer assim. Tá. Então, é uma dança que ela vai precisar chamar a atenção. Embora o flamenco ele não seja o meu objeto em si de pesquisa. Okay. Inclusive, eu tenho um professor maravilhoso, Leandro Tavares. Indico, se quiser entrevistar muito ele, bom. porque ele assim, tem muita informação sobre o flamenco. E aí, na questão da dança em si, você tem alguns movimentos, você tem aqueles movimentos de cadeira, né, de quadril, você vai ter movimentos de braços altivos e até mesmo alguns giros que vão lembrar giros que são indianos. Então, você tem sim uma mescla. Mas falando daquela base dela, algumas coisas se conversam, outras não. Mas, no fundo, todas as danças são acontecidas para ganhar dinheiro. Porque o cigano precisa disso. Ele precisa ali fazer a sua arte, ele precisa conquistar para ele ficar na região. E a questão do preconceito com o povo cigano, hoje, graças a Deus, a gente tem uma abertura muito maior, mas houve uma época onde o preconceito era muito grande, porque era aquela história, né, de que eram ladrões, de que não era bom ter por perto, porque não tinham residência própria. Esse preconceito, Samira, infelizmente, ele existe até hoje. Existe. Falar sobre preconceito, eu friso muito sobre isso, não é o meu lugar de fala, porque eu sou pesquisadora, né? Então eu não vivo o preconceito comigo, porque eu não sou cigana. Mas ele existe e ele está por aí. Inclusive, até mesmo essa minha pesquisa sobre os povos ciganos na mídia, eu venho trazendo muito isso. Porque os ciganos, você sempre vai ver em diversas matérias acompanhado de algum adjetivo pejorativo. Isso até hoje. Isso você tem notado durante toda a sua pesquisa? Sim, eu tenho os registros. Então, até hoje é assim, sabe? Então, sempre vai ter essa coisa. É claro que existem pessoas boas, existem pessoas ruins em qualquer etnia, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E se faz algo de errado, vai estar ali sob as leis do país, ok. Mas, quando a gente fala sobre povo cigano, tem um racismo muito forte. É que a gente fala assim de racismo, a gente fala assim de xenofobia.
E aqui no Brasil a gente tem um advento muito interessante, que é a xenofilia. O que seria a xenofilia? Pessoas que acabam se passando por ciganos e às vezes não são. Mas por quê? Porque elas têm uma filia nessa coisa do amor, daquela coisa do passional de querer ser cigano. Né? Então tem muita gente que acaba até fazendo isso, né? Isso é um advento que tem muito aqui no Brasil. Temos muitos ciganos aqui no Brasil? Bastante aqui no Brasil. Inclusive o Brasil é o terceiro país no mundo com a maior população cigana. Primeiro Romênia, segundo Estados Unidos e terceiro Brasil. Quando a gente fala de Santa Sara, nós não temos um local aqui no Brasil, temos? Tem eu esqueci agora o nome do templo, mas tem um templo, acho que é em Pouso Alegre, que o pessoal fez para Santa Sara. O que é interessante de Santa Sara é que a Santa Sara, ela é uma das padroeiras dos povos ciganos. Porque como o cigano, ele adentra a região e ele pega o culto local para fazer a sua maneira também. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ciganos que são católicos são devotos de Nossa Senhora Aparecida. Na Turquia, são devotos de São Jorge. Olha, né? Então, vai mudando, então. Vai mudando. A gente tem essa ideia, porque aqui no Brasil, Santa Sara ficou muito conhecida. Né? E falando da Umbanda, que aí sim, eu sou umbandista, Santa Sara, ela é a padroeira dos povos ciganos quando a gente fala em questão espiritual. Aí é Santa Sara. Aí a gente entra também numa outra vertente. Aí é uma outra, exatamente. Eu falo que tem o povo vivo, que são os povos ciganos que estão aí, que saem em diáspora, e você tem a parte espiritual, que são coisas diferentes. Eu dou palestras em terreiros para justamente explicar essa diferença. E explica pra gente. Do que é o povo cigano espiritual e do que não é. Nós temos o povo que é, né, que nasceu cigano. Você tem o povo vivo que nasce cigano, porque cigano, gente, você não vira cigano. Você não se torna cigano. Cigano você é. Você nasce, é uma etnia. Né? Então é como se eu vou nascer no Japão, eu sou japonês. Okay. Se eu for em Portugal, eu sou português. Mas o cigano não tem pátria. O cigano não tem pátria, porém, ele tem vivência e etnicidade. Ele é apátrida, né? Mas ele tem etnicidade. Então, só é cigano quem nasce cigano. Falando do ponto de vista espiritual, que são coisas diferentes, aí são ciganos desencarnados que vêm trabalhar dentro da linhagem da Umbanda para fazer a caridade. E cada um vai ter a sua história. Que aí são entidades. Né? São entidades. Então, são coisas diferentes. Então, eu falo que assim, quando a gente fala sobre isso e fala sobre os povos ciganos, às vezes talvez perca um pouquinho daquela magia, aquele encanto que a gente tem, porque eu falo, gente, é a realidade. Vamos falar sobre povo, um povo sofrido, um povo que foi escravizado, né? Porque se fala da escravidão, mas não se fala da escravidão na Romênia, né? Dos povos ciganos. Eles foram escravizados na Romênia? Foram escravizados na Romênia durante 8 séculos. Uau! Bastante tempo. Vamos honrar os ciganos. Bastante. Né? Eu acho que merece aí alguns rituais até para honrar o povo cigano, para tentar fazer uma limpeza de toda essa escravidão, porque, bem ou mal, traz no DNA. Você tem a escravidão da Romênia, os ciganos também eles estiveram no Holocausto. Informação também que poucas pessoas sabem, que eles estiveram na Segunda Guerra. Então, quando a gente fala assim sobre povo cigano, o que eu aprendi com os ciganos? E isso eu falo dos dois lados, tanto os ciganos espirituais quanto os ciganos povo, né, etnia. Eles são resilientes. Então, mesmo na dor, mesmo na tristeza, eles conseguem cantar, eles conseguem sorrir, eles conseguem caminhar e eles têm a alegria de viver. E a música e a dança faz muito parte da vida dos ciganos, não é? Dentro de casa, né? Se você tem 2 ciganos reunidos, você tem um violão, sabe assim? Então você tem a festa, você tem a alegria, que é, sim, o tempo inteiro, num sentido assim de ser resiliente. Então é um povo que ele passa durante toda a sua história sendo expulso dos lugares, mas ele não desiste de caminhar. Ele continua caminhando em busca de um solo fértil, quando a gente pega a história lá para trás. Então eles vão aonde tem uma nascente fértil, e isso continua até hoje, num sentido realmente de resiliência. No mundo todo hoje, existe algum ponto que a gente fala, lá hoje é o local dos ciganos? Tem alguns lugares, porque na maioria dos países onde eles estão, vai ter uma cidade ou uma localidade que eles moram. Eu gosto muito de citar sobre isso um bairro chamado Suluculi,
que fica na Turquia, onde os ciganos chegaram em 1050. E continuaram? E continuaram. E em 2008 teve uma revitalização do bairro. Bom, revitalização, né? Até falando isso no meu espetáculo agora, que eu fiz em novembro, tinha uma cena que a gente falava sobre Sulukule. E aí uma das personagens, que é a Lisete, uma aluna minha, falava assim, ai, porque vão revitalizar o nosso bairro, vai ficar tudo lindo, vão construir prédio. E aí eu tenho a Jana, que é uma outra personagem, que ela falava, não, revitalização não é isso, é tirar o nosso povo daqui. Né? Porque a revitalização era isso, era ir afastando os ciganos, né? Vocês não são bem-vindos. Vocês vão um pouquinho para lá porque a gente vai modernizar aqui. Isso acontece em muitos lugares, né? Entendo. Então, em diversos países você tem ciganos, você tem bairros ciganos, mas eu gosto muito de citar Sulukule pelo registro que se tem da chegada deles lá. Que legal. E Sulukule significa torre d'água, então eles foram em volta dessa torre d'água porque ali também era fértil. Eles sempre iam ir atrás do que era fértil. Do que era fértil. A terra fértil. Para poder plantar, para poder colher, para fazer os seus trabalhos. Né? Então, você tem ciganos em diversas partes do mundo. Os ciganos são muito conhecidos por serem ferreiros. Também trabalham com ferro como ninguém. Tachos de cobre, por exemplo. Né? Os caldeiros, né? Os caldeirachos, trabalham com tachos de cobre. Então, eu falo que o cigano, ele é um artista e um artesão nato. Além de ser mantenedor cultural, porque ele chega no lugar, ele pega aquela cultura, ele coloca o tempero dele, e tem até um livro e não perde a raiz. Não perde. E ele até modifica a cultura do lugar e faz com que aquela cultura seja ainda mais conhecida. Isso é muito legal. Você ia falar? Tem um livro? Não, tem um livro, porque eu esqueci agora o nome do autor. Eu falo que depois do Covid, algumas informações parece que vão picotando na minha cabeça. Mas de qualquer coisa, se esquecer, você manda pra gente que a gente fala. Sim. Tem um livro que ele fala, que é um livro de um etnomusicólogo grego. E ele fala assim, o problema da nossa... a questão da nossa canção popular, grega ou cigana? Porque é o cigano que fomentou a canção popular grega. Mas essa agora. Então, em vários lugares, na verdade, muita informação, né? Bastante. E eu falo que é assim, como é minha paixão, gente, eu falo demais, porque eu sou apaixonada por esse povo. E essa questão histórica deles, né? E já que você é da Umbanda, também a gente pode dizer que todos nós temos um cigano, uma cigana. Dentro da Umbanda, sim. Não é? Então, nós estamos hoje falando do povo cigano e deixando estes ciganos felizes. Com certeza. Porque estamos, né? Com certeza. Nos lembrando deles aqui. A partir de hoje, eu acho que até a próxima segunda-feira, eu tenho um programa sobre o povo cigano e vai ser muito bom bater papo e conhecer cada vez mais sobre esse universo. Nossa, né? E é um povo dentro da Umbanda, assim, que é uma prosperidade, é uma alegria. Ai, olha, eu sou apaixonada por eles também. Que coisa boa! E o programa tá quase terminando. Tá terminando, já deu aqui o tempo. Quem quiser contato com você, você dá aula de dança também. Você tá localizada em Jundiaí. Isso, em Jundiaí. Vamos lá, quem quiser contato mas com assim, você. hoje eu dou muita aula online, mais online que presencial, inclusive. Que bom! Então, sem fronteiras. Como ciganos. Podem acessar, meus amores, o meu Instagram, Lady Agatha Danças. Na verdade, Dancas, que é sem o cedilha. Facebook, Lady Agatha. E posso deixar meu contato também, Samira? Por favor. Meu zap vai aí para vocês. DDD 11 95342 2852. Repetindo, 11 95342 2852. E o meu site também, ladyagatha.com.br. Vale conferir, porque tem muita coisa legal. Só para eu poder fazer essa entrevista com a Agatha, a gente já vai descobrindo tantas coisas interessantes e ela tá aí presente em vários eventos, a gente pode se ver, se abraçar. E, gente, eu já notei que ela tem voz de locutora. Não é não? Meu lado B. Meu lado B. Um beijo, Samira, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada, Tô viu? feliz demais de estar aqui com você. E eu tô feliz de te receber, de estar te conhecendo nesse momento. Agradeço Claudinei Prieto que permitiu esse encontro. Obrigada, viu, beijo. Agatha? Um eu beijo pra todos. Muito. Obrigada, agradeço a todos também. Acabou. Posso só fazer uma coisinha antes? Só que eu vou ter que afastar um pouquinho do microfone. Diga, vai dançar. 1, 2, 3 e... Alegria! Mundial, e você vai ficando por aqui com esse alto astral. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.